Olá, tudo bem? Adriana Machado aqui. E hoje nós vamos fazer um vídeo bastante interessante. Eu gosto de conversar umas coisas muito aleatórias com o meu chat GPT. Aí eu pensei, mas por que eu vou ficar conversando isso sozinha, não é mesmo? Eu tive a ideia de gravar esse vídeo aqui e vamos ver no que vai dar. Desculpa o olhar caído e a cara de desânimo, não acordei muito bem do sistema respiratório. Não chega a ser uma gripe, mas tô meio abaqueada. Bom, estava aqui conversando com algumas amigas e surgiram minhas questões filosóficas de sempre. Estava aqui conversando com o chat GPT para ele não se passar, né? Tava dando uma treinadinha nele aqui. E qual foi o assunto de hoje? Basicamente, o pessoal gosta de criticar a religião, né? Critica a crença, tem que ter muita fé para acreditar e tudo mais. E recentemente eu tenho me interessado muito por essa forma como a religião e o sistema de crenças no geral se dá. E nessa de tentar entender, quando a gente vai discutir principalmente a criação, a gente se depara com a religião, trazendo um aspecto ali que demanda fé, para você acreditar que foi daquela forma. E o contraponto, que seria a ciência, também traz um aspecto de fé. E qual foi o meu questionamento? E se a ciência e a própria filosofia também são uma forma de religião? Então, nós vamos bater um papo aqui com o chat GPT e dependendo do que ele for me trazendo, a gente vai comentando, tá? Então, basicamente, que eu vou pensar que eu vou perguntar para ele, porque isso é uma coisa interessante, né? A IA é muito boa, mas só se você souber perguntar. Então, vamos lá. Ahn, Vamos ver se tratando da teoria da criação. Puxa vida, hein? Eu tô aqui num teclado que não tem C cedilha, porque ele é americano. Não tem C cedilha, não sei se tem tio, enfim, fico bem perdida. Até os acentos, não encontro acento aqui. Teoria da criação, temos, né, principalmente o criacionismo e darwinista, aquela filosofia da evolução, né? E o evolucionismo. Me fale sobre essas teorias. Vamos ver o que que o chat traz aqui pra gente. Ai, eu apanho demais esse teclado. Muito difícil. Essa é uma das discussões mais antigas e profundas da humanidade, porque tenta responder três perguntas diferentes, né? Como a vida surgiu, como como a diversidade da vida apareceu e se existe um propósito para tudo isso. Que acho que esse é o principal, que mais pega é o propósito, né? Então, o criacionismo, ele vem da ideia de que a vida e o universo são resultado da ação intencional de um criador. Para os cristãos, então, seria Deus, certo? Deus criou tudo em 6 dias, Adão e Eva foram pessoas reais, a morte entrou no mundo após o pecado e a Terra teria algo entre 6 e 10 mil anos, né? O criacionismo na Terra Antiga, esse eu não conheço, deixa eu ver. Aceita que o universo tenha bilhões de anos, mas acredita que Deus interveio diretamente em um momento importante, por exemplo, criação da vida, criação do ser humano, eventos especiais escritos na Terra. Mas aí eu não sei se eu tenho. Estamos falando de coisa diferente, né? Mas na verdade na Bíblia, né, em Gênesis, Deus cria tudo que há. Então ele teria que ter criado o universo também, né? Será que é isso? Como é que eu vou fazer essa pergunta sem atrapalhar esse chat? Vou dar uma derivada aqui. Derivar chat. Vamos ver o que tem na Bíblia em relação à criação da Terra, da humanidade, da origem da vida, né, no caso. Se lá está falando de universo ou se está falando só da Terra. Não me lembro desse trecho. Espera aí que a gente vai. Eita, internet boa, hein? Nota dó. Enquanto isso, vamos continuando aqui. Ok, ok. Design inteligente é diferente do criacionismo clássico,
putz, grila, né? Eu não posso ter muitas opções, eu fico muito confusa. Vocês vão ver que eu vou abrir um leque e outro, não consigo fechar nenhuma caixinha das que eu abro. E o chat não me ajudou nisso. Queria que ele falasse só né, do criacionismo, simples, resumido, e do evolucionismo. Mas vamos seguir o fluxo aqui, vamos ver. Então, o design inteligente é diferente do criacionismo, porque ele não começa dizendo que a Bíblia está certa. Quais exemplos frequentemente citados? Putz, flagelo bacteriano, eu nunca ouvi falar disso. Sistema imunológico, genético. O design inteligente evita identificar oficialmente quem seria o designer. Ah, entendi. Então, ele entende as criações como tendo uma lógica e associa essa lógica a algum arquiteto, sem focar muito em quem é o arquiteto. Então, essa é a diferença para o criacionismo clássico, que é naquele onde a gente tem um Deus soberano, onipresente, onipotente, onisciente, que cria todas as coisas. Essa distinção, no fim das contas, é importante. O que que eu ia perguntar aqui mesmo, gente? Ah, tá. Como estava em Gênesis, né? Gênesis se refere à criação. Criacão é esquisito, né? A criação do mundo é o mundo, né? Mas o que que é mundo para a Bíblia? Ou do universo? Mundo e universo aqui seria a mesma coisa, mas eu não sei o que é mundo para a Bíblia. E se o mundo para a Bíblia for só a Terra e os seres humanos, né? Não sei. Então vamos ver. O Gênesis se refere à criação do mundo ou do universo. Puxa lá a vida, né? Na internet, ó. Vamos aguardar. Continuando aqui, então o design inteligente ele tem parecido com o que está na Bíblia, mas ele não tem um arquiteto. Ele reconhece que alguém criou, mas ele não diz quem, não foca nisso. Entendi. Deve focar mais na parte. Deve ser aqui que entra aquelas questões de Fibonacci, né? Essas teorias todas. Evolucionismo. Então, aqui vamos falar de Darwin, né, que propôs duas ideias revolucionárias: descendência comum. Todas as espécies possuiriam um ancestral comum e em algum ponto muito distante. Então, humanos, baleias, morcegos, cães teriam compartilhado populações ancestrais. É muito louco pensar nisso, né, gente? Não significa que o homem veio do macaco atual. Inclusive, eu sei que essa é uma confusão natural quando se pensa em teoria da evolução, né? De falar, então eu vim do macaco. E aí abre um leque de possibilidades. Por que que ainda existe macaco? Se a gente tivesse vindo do macaco, todos teriam virado homens, né? Ah, mas não, porque é uma espécie específica. Tudo bem, mas todas as espécies de macaco poderiam ter virado outras espécies de homens, né? Mas eu compreendi aqui, não significa que o homem veio do macaco atual, como a gente conhece ele hoje. Seria uma outra, né? Enfim. Significa apenas que os humanos e chimpanzés compartilham um ancestral comum. Então, aquele chimpanzé, o macaco que deu origem ao ser humano, também deu origem ao macaco que a gente conhece hoje. Esse aqui eu já tinha me informado sobre. Porque quando a gente vai debater teorias, é normal um lado tentar desdenhar do outro, satirizar, generalizar, né? Até para ficar uma coisa meio absurda. Isso é complicado, porque, por exemplo, aqui, quando fala, ah, a gente veio do macaco, fica mesmo absurdo, não faz sentido. Mas se tanto o macaco que a gente conhece quanto a gente estiver vindo do mesmo ancestral comum, aí já é uma coisa mais requintada, né? Mais interessante de se pensar. Bom, seleção natural, então os indivíduos variam. Algumas variações ajudam a sobreviver e essas características tendem a ser herdadas. Isso aqui é aquela crença, assim, do que aquelas características que foram ficando, deixando a gente vulnerável e fraco, foram sendo eliminadas para que a gente ficasse cada vez mais forte. Então, o que a gente tem hoje como Homo sapiens seria o melhor de tudo que aconteceu ao longo de todos esses bilhões de anos. Bilhões. Gente, se eu falar bobagem aqui, eu sou realmente uma leiga que gosta de falar de coisa aleatória com o ChatGPT, tá? Eu não sou cientista, eu não sou estudante, eu não sei nada desse rolê. Simplesmente tem internet, um computador e tempo.
Bom, internet mais ou menos, né? Vamos ver o que virou aqui. Internet mais ou menos. Puxa vida, né? Será que nem o chat sabia responder isso aqui? E saber como é que eu faço para ele me dar continuidade no assunto. Vai, meu filho. Hoje aqui é terça-feira. Dá para trabalhar ainda, dá pé. Não sextou. Bom, nesse caso, é interessante também isso aqui que ele menciona. O Darwin não sabia explicar muito bem como exatamente essas características eram herdadas, como que surgiam novas características, né, na época dele. Ele jogou a teoria e saiu correndo, né? Depois vieram teorias complementares, respostas, né, para essas lacunas. A síntese moderna, no século XX, surgiram genética, DNA, mutações, recombinação genética. A evolução moderna passou a explicar de onde vêm as variações, como elas seriam transmitidas. Então, a teoria evolutiva hoje é muito maior do que era quando Darwin jogou no ar e saiu correndo. Evolução teísta, vamos ver. Ela afirma que Deus criou o universo, criou as leis da natureza, a evolução foi o mecanismo utilizado por Deus. Essa posição é adotada por muitos cientistas religiosos. Olha que combinação interessante, né? Muito interessante. Um pouco dos dois. Foi Deus que utilizou a evolução. Eu queria entender por que que eles acreditam nessa questão da evolução. Existem traços. Provavelmente eles comparam o que eles têm de fóssil da, de seres ancestrais, comparam com o que a gente tem hoje e começa a traçar uma linha do tempo e perceber que a gente perdeu ou ganhou traços, né? Agora tem um ponto assim que me choca, eu vou ter que perguntar para o ChatGPT se é real. Alguém disse para mim, em algum lugar, que tudo que a humanidade tem de fóssil humano sobre nós de antigamente cabe no porta-mala de um carro. Espero que seja, sei lá, um Renegade, um HB20 sedã, né? Pelo menos, que é maiorzinho. Sei lá, já pensou se é o porta-mala de um Fiesta Rocan? É pequeno pra caramba, né? Tem pouquíssimos vestígios, né? Então, da onde vem essa ideia? De que a gente tinha características que perdeu, etc e tal. Cara, é isso. Bom, evolução teísta, ok. Evidências usadas para evolução, né? Os fósseis, pai, aqui eu já vou perguntar o que eu quero perguntar. Bora lá. Vou fazer uma pergunta aqui já. Ó, lembrando que eu não tenho acentos, né? É verdade que tudo que se tem de fósseis, tudo que se tem de fóssil, tudo que se tem de fóssil, seis, tudo que se tem de fósseis, caberia no porta-malas de um carro? Sei nem onde é que faz o ponto de interrogação, Chico. É, tudo que se tem de fósseis do humano, sei lá, ancestral. Não, é que se eu colocar assim vai ficar muito lixado, né? Tudo que se tem de fósseis para estudos da origem e evolução humana. Acho que assim ficou legal. Cabe no porta-malas de um carro? Já vamos descobrir. Então, estes são ancestrais dos cavalos, encontram-se formas intermediárias entre grupos, peixes com características de anfíbios, dinossauros com penas e ancestrais dos cavalos. É, mas quero falar de mim, quero falar do ser humano, né? Mas tá bom. Humanos possuem estruturas extremamente parecidas com outros mamíferos. Ok, mas parecido não é igual. Pera lá. O braço humano aparece em morcegos, baleias, cavalos. Ok, pode ser que o designer tava com um pouquinho de preguiça, né? Igual quando a gente vai fazer alguma coisa, alguma arte no Canva, copia e cola, só troca o fundo, entendeu? Copia e cola, pega um elementozinho novo, né? O fato de ser parecido para mim não significa muita coisa. DNA, né? Agora, aí assim, uma adenda interessante, não significa muita coisa no sentido de comprovar que essa é a melhor teoria. Mas significa muita coisa se a gente for parar para pensar que não pode ter sido um acaso tão acaso assim. Eu tenho dificuldade, gente, de acreditar na sopa primordial, tá? Bom, DNA.
uma das evidências mais fortes, né? Humanos compartilhariam, no caso, grande parte do DNA com chimpanzés, gorilas, camundongos e até plantas que possuem genes semelhantes. Mas aí, assim, quem é programador vai entender do que eu vou falar. Eu não sou programadora, tá? Na verdade, tudo que eu falo aqui é na base da especulação, é na minha lógica, tá? Se estiver falando bobagem, inclusive, gente, o comentário tá aí para isso. Não vou me sentir atingida, não vou ficar chateada. Mas basicamente assim, eu penso na programação, vou fazer um código de um jogo, eu quero fazer um jogo parecido, mas o personagem vai fazer coisas diferentes. Não é só eu meio que copiar um código base e depois eu alterar algumas características do código ali, alguns detalhes. Faz sentido isso? Eu estou pensando lá no eu criando, sei lá, um anúncio pelo chat GPT. Posso duplicar a página, tirar ali os elementos que não servem para aquele assunto específico, alterar só esses elementos ou a cor, enfim, mas o corpo, a fonte, muita coisa ficar replicada ali, que poderia daí ser o design inteligente, né? Lembrando que design inteligente, para mim, conversa muito com o criacionismo, né? Por mais que a Bíblia simplifica, e aqui eu quis trazer como exatamente está na Bíblia, mas meu chat GPT não. Ah, enfim. É, é meio que assim, Deus fez do pó. Só que fez como? Como ele fez? Não tem detalhado como ele fez, né? Porque se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, para ele é muito fácil criar um design extremamente complexo fazendo um sopro, né? Sei lá, ok. Você, ser humano, levaria, sei lá, 10 milhões de anos para conseguir fazer. Deus não, porque para ele é tudo rápido, fácil e é assim mesmo. Milagroso. Então, bora ver lá. Não, ele não entendeu minha pergunta, né? Nem eu entendi minha pergunta. O que eu tinha perguntado? Tinha perguntado, na verdade, como que é eu treinando meu chat. Peraí que agora travou tudo, tá uma baixaria. O que eu queria perguntar é assim. Ah, o criacionismo na Bíblia se refere à terra especificamente ou ao universo como um todo? Tô pensando isso por conta daquela afirmação de que existiria um universo, já existiria, e depois chega Deus para criar o ser humano e a terra, entende? Mas eu não sei se a Bíblia deixa claro, né? Depende de qual trecho estamos observando, ok? O relato bíblico começa falando do universo como um todo e depois vai estreitando o foco até a Terra e finalmente ao ser humano. Então vamos ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra eram uma figura de linguagem comum para significar tudo que existe. Então, no caso, a Bíblia diz que Deus criou o universo inteiro. Entendi. Depois o foco muda, né? Separação entre luz e trevas, céus, mares, continentes, vegetação, blá, 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 blá. Queria saber que momento que ele criou o mosquito. Isso é uma tristeza. Para mim é muito triste. Ter criado um mosquito, para mim, não é nem o fim da picada, né? Porque é o começo da picada. Mas essa parte, olha, sinceramente, penso que não precisava. Deus sabe do que precisa, mas eu descartaria fácil. Mas enfim, entendi. Bom, depois que a Terra já está sendo preparada, depois que já existe luz, Sol, Lua e estrelas aparecem somente no quarto dia. Leitura literal: os astros foram realmente criados neste momento. Mas aqui é muito interessante isso aqui, porque não são todos os astros mencionados, somente aqueles que interagem com a Terra, porque o foco da narrativa de Gênesis é a Terra e o ser humano, de fato. Ele realmente não quer focar em outra coisa. Assim, para mim, por mais que ele criou o Sol, a Lua e as estrelas, ele pode ter criado somente a Via Láctea ou somente o nosso sistema solar, e desconsiderar todo o resto. Então, todo o resto já existia. Casa com aquela uma das teorias lá que seria o criacionismo moderno, né? Vocês estão acompanhando? Criacionismo clássico, né? Deus chega e cria tudo, o universo e tudo mais.
No criacionismo moderno, Deus chega, já existe o universo, mas ele decide criar a Terra e o ser humano e tudo que engloba a Terra. E depois a gente entra para as teorias evolucionistas. Então, aqui eu fiz essa pergunta para entender o que a Bíblia fala. Se foi o universo todo ou se foi só a Terra. E para mim, ele menciona estrelas, constelações, céus, nos céus dos céus, exércitos celestiais e anjos. Mas não descreve outros planetas ou civilizações. Isso faz sentido considerando o propósito do texto. A Bíblia não pretende ser um tratado de astronomia, seu foco é tá grossinho, né, o ChatGPT? Hum, achei grosseria da sua parte, inclusive. Uma associação interessante, vamos ver. Nas culturas vizinhas de Israel, era comum que o sol fosse um deus, a lua fosse uma deusa, as estrelas fossem divindades. Em Gênesis, todos esses corpos aparecem quase de forma discreta. O texto nem usa seus nomes usuais no relato da criação. Chama-os de luminar maior e luminar menor, como se dissesse, esses astros que os outros povos adoram são apenas luminárias criadas por Deus para servir. Olha que interessante esse recorte, né? Porque a Bíblia, em algum momento, ela teve essa intenção de combater todos os outros deuses que eram adorados, né? Então, essa foi a maneira de diminuir. Olha aqui, ó. Seu Deus, o sol é um Deus para você, aqui para mim ele é um vagalume. Criei ele só para iluminar a minha terrinha. Ai, debochado ele. Bom, uma questão que costuma passar despercebida, eu gosto desse tipo de coisa. Vamos ver. Como é que chama o easter egg? O primeiro versículo não diz quando Deus foi criado, né? Ele simplesmente assume que Deus já existe antes do tempo, do espaço e da matéria, que é o que eu acredito. Essa talvez seja a diferença filosófica mais profunda entre a visão bíblica e a científica. A cosmologia moderna pergunta como o universo começou. Gênesis começa assumindo um ser eterno e pergunta na prática como o universo criado por esse ser passou a existir. Gente, e a premissa muda tudo, né? Gostei desse rodapé. Bom, mas voltando aqui, biogeografia, né? Espécies aparecem onde se espera pela história genealógica. Ah, aqui já brisei. Vou ser bem sincera, não prestei atenção, já viajei, já brisei. Achei que o chat se passou e olha que eu ainda conversei com ele para ele não se passar. Esses assuntos dá muito pano para manga, né? Bom, evolução observável. Os processos evolutivos podem ser observados diretamente, por exemplo, bactérias adquirindo resistência a antibióticos, ou isso é real, né? Já ouviu falar, não toma antibiótico para qualquer coisa, porque na hora que você precisar não vai funcionar. Isso é muito louco. Como assim não vai funcionar? A bactéria, sei lá, virou o quê? O Kamen Rider? Kamen Rider? Nem sei falar. Insetos resistentes a pesticidas, eles têm sempre que estar mudando as fórmulas, né? Mudanças em vírus ao longo do tempo, não é mesmo? Bastante. Compreendi. Então, extrapolação para grandes mudanças ao longo de milhares de anos faz parte do modelo evolutivo apoiado por diferentes linhas de evidência. Ai, gente, eu tenho dificuldade para acreditar, porque, assim, uma coisa é você se tornar resistente a algo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a bactéria adquire resistência a antibiótico, né? Ela é como a gente quando vai se imunizar da gripe. A gente recebe o vírus da gripe e aí nosso sistema entende aquilo ali, cria anticorpos e aí, ok, essa gripe não me pega de jeito porque eu já meio que entendi o mecanismo dela e me blindei. E aí a bactéria pode fazer algo nesse sentido. Tanto a bactéria adquirindo resistência quanto insetos, né? Mudanças em vírus ao longo do tempo, talvez pela própria interação do vírus com o organismo, né? Então, ele se instala no ser humano, por exemplo, essa interação pode gerar algum tipo de mudança no próprio código do vírus. Agora, uma coisa que, para mim, é muito diferente, que isso aqui é uma evolução observável, ok, mas calma lá, a gente está falando de ser do mesmo ancestral do macaco, né? Eu entendo que a gente está falando de milhões de anos de separação, mas ainda assim eu tenho resistência, porque uma coisa para mim é adquirir resistência a certas coisas, é alterar o código de um vírus. Outra coisa é você alterar a fisionomia, a fisiologia de um ser.
Bom, mas eu tenho dificuldade também porque a gente também é limitado no tempo e espaço, né? Realmente é complicado de analisar isso aqui. A princípio, eu sou resistente a essa ideia, tá? O evolucionismo, eu sou bem resistente. Principais críticas feitas ao evolucionismo. A origem da primeira vida continua sem explicação definitiva. Cara, e esse aqui é muito interessante, porque eles têm uma história de sopa primordial. Eu vou puxar agora aqui para vocês verem junto comigo. Sopa primordial, para mim, é uma ideia que a gente precisa de bastante fé para acreditar, assim como precisa de fé para acreditar no criacionismo clássico. Para mim é o mesmo nível, e aqui é onde eu chego. Por que que eu tô gravando esse vídeo? De onde veio esse vídeo? Por que que eu comecei esse vídeo? Porque nas minhas conversas aqui, comigo mesma, com amigas e tudo mais, me surgiu uma dúvida assim. Muitas vezes, na ciência, a gente precisa de bastante fé para acreditar no que é colocado como teoria, por conta da falta de evidências, por conta de, vou dar um exemplo bem banal. Ah, mas a gente sabe que esse osso é de X tempo. Ok, mas como você sabe? Ah, porque a gente tem a medição. Beleza, mas eu não consigo voltar no tempo para provar que aquela medição é eficaz. Então, em algum momento, eu tenho que ter um certo nível de fé de que aquilo ali realmente mede a idade de algo. E aí, qual foi a minha pergunta? E se ciência, filosofia e teologia compartilham da mesma essência, que é, em algum nível, é criado praticamente uma religião em torno dessas crenças, e em algum momento eu vou precisar de fé, eu vou precisar de algo sobrenatural para acreditar, porque existem lacunas, né? Acho que o que mata são as lacunas. Por exemplo, existe uma lacuna entre a gente medir o tempo e a gente ter certeza absoluta que aquele ali, que aquele método realmente mede o tempo. É fiel mesmo, o resultado é fiel à realidade. E a ciência já mudou tantas vezes, né? Que a gente fica um pouco assim. Precisa de fé para acreditar, porque se a gente for levar o pé da letra, a gente fica com o pé atrás. E aí surgiu para mim essa questão. Em que se difere a teologia das outras IAs, né, filosofia, ciência, no sentido de talvez a gente ser tudo parte de uma mesma religião, porém com deuses diferentes, né? Já chego lá, mas bora ver. Bom, primeiro eu gostaria de saber se realmente é verdade essa questão da gente ter pouca evidência de fóssil, sabe? Bom, então a origem da primeira vida não tem explicação definitiva, a origem da consciência, cara. Outro ponto que me desculpe a ciência, mas, cara, o fato de vocês não entenderem a consciência, onde ela fica e tudo mais, como ela se dá, para mim é uma lacuna importante que, assim, tira muita autoridade da ciência. Para mim, eu vejo dessa forma. Gente, como é que eu faço aqui? Ctrl, fico aonde nesse computador? Bom, essas críticas fazem parte. Origem da informação genética. Pá, ela é muito complexa. É difícil acreditar que foi acaso. Dificuldade de explicar certos sistemas altamente complexos apenas por processos graduais. Isso aqui eu não vou nem comentar porque eu realmente não sei nada sobre isso. Principais críticas ao criacionismo, né? A ausência de evidências empíricas que permitam testar diretamente a ação de um criador. Isso aqui é interessante, porque a ciência trabalha com aquilo que pode ser testado, né? Apesar de a gente nunca conseguir ter testado uma sopa primordial, por exemplo. Aqui é onde eu falo que precisa de fé, os dois. Bom, interpretações literais de Gênesis entram em conflito com diversas observações da geologia, astronomia e biologia. Teria que ler mais sobre isso. Dificuldade em produzir previsões científicas testáveis. De fato. Bom, então existe uma distinção da teoria da evolução, trata principalmente de como as espécies mudam ao longo do tempo e compartilham ancestrais comuns. Não pretende responder por que existe algo em vez de nada, se Deus existe, qual o sentido da vida, por que as leis da natureza são como são. Aqui já entra a filosofia também, né? A obrigação da teoria da evolução mesmo não. Já o criacionismo procura responder também a essas questões de origem e propósito, mas faz isso a partir de pressupostos teológicos, não apenas investigação científica. Ok, então vamos ver. É verdade mesmo que tudo que a gente tem de fóssil para estudo da origem e evolução humana caberia no porta-malas de um carro? Vamos ver
E faz dias que eu quero perguntar isso pro ChatGPT e esqueço. Vou aproveitar que eu lembrei desse assunto. Ver o que que ele fala aqui. Essa afirmação é baseada em um fato real. Caraca, aqui já fiquei chocada. Mas costuma ser apresentada de forma enganosa. Ok. Todos os fósseis humanos que sustentam a teoria da evolução caberiam no porta-malas de um carro. E foi exatamente assim que a pessoa me falou, tá? Não foi nenhum vídeo, foi aqui na minha cidade mesmo. Ela foi popularizada por alguns autores críticos da evolução nas décadas de 70 e 80. O problema é que ela mistura três coisas diferentes. O que é verdade? Se você considerar apenas os fósseis de hominins, no caso, linhagem humana, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertais, etc., eles realmente representam uma quantidade relativamente pequena de indivíduos quando comparada à enorme quantidade de fósseis de dinossauros e outros animais. Interessante. Bom, mesmo hoje, o número de esqueletos é limitado porque a fossilização é um evento extremamente raro. Ossos costumam se decompor antes de fossilizar. Muitos fósseis são encontrados em fragmentos. Então, se alguém reunisse apenas os principais fósseis originais de hominíneos, o volume físico talvez não fosse enorme. Interessante isso, né, gente? Pouco vestígio. E dá a impressão de que toda a teoria humana depende de meia dúzia de ossos. Pois isso não corresponde ao estado atual das evidências. Por quê? A reconstrução da evolução humana utiliza diversas fontes independentes. Epa, 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 bandeirinha vermelha para mim acendeu aqui, levantou. Milhares de fósseis de diferentes espécies de hominíneos. Que tipo de espécies, né? Crânios, mandíbulas, dentes, ossos de membros, pegadas fossilizadas, ferramentas de pedra, análises geológicas, datação radiométrica. Eis aqui a minha questão, datação geométrica. Vamos ver como é que ela funciona? Datação geométrica. Radiométrica. DNA antigo de Neandertais e Denisovanos, enfim. Genética comparativa entre humanos e outros primatas, tipo, sei lá, pesado. O conhecimento não depende apenas do volume físico dos fósseis. Epa, pera lá, não sei se eu concordo com essa afirmação. Paralelo interessante. Imagine tentar reconstruir a história do Império Romano. Você poderia ter poucas espadas, algumas moedas, algumas inscrições, ruínas, documentos, tudo isso talvez coubesse em uma sala. O fato de ocupar pouco espaço não significa que haja pouca evidência. O que importa é a qualidade, diversidade e convergência das evidências, não o volume físico. Será, gente? Eu não sei se eu concordo com isso. Podia ter poucas espadas, algumas moedas, algumas inscrições, ruínas e documentos. Mas como eu saberia para que eram usadas as espadas? Por exemplo, as espadas poderiam ser criadas para utilizar uma guerra, mas elas também poderiam ser utilizadas para cortar peixe. Como que eu sei para que aquilo ali era usado? Mas não tem como eu saber se eu não tiver documentos, por exemplo, guerras e tudo mais, né? Que comprovem guerras e tal. Então, sei lá, cuidado, né? Porque senão a gente preenche a lacuna achando que é uma coisa muito grandiosa e no fim nem é aquilo tudo, né? Tipo, ai, nossa, vocês deviam guerrear muito. Não, pô. A gente usava as espadas aí pra cortar os peixes no meio, entendeu? Tirar a buchada. Já pensou? Nossa, eles eram bárbaros, eles eram como os vikings. Poxa, só eram pescadores, entendeu? Algumas moedas, algumas inscrições, ruínas. Inscrições, no caso, são aqueles desenhos em paredes, cavernas, eu acredito. Ruínas e documentos. A qualidade, diversidade e convergência das evidências, não o volume físico. A lacuna, sim. Bom, já disse que eu penso sobre isso. Eu acho que quanto menos elementos a gente tem históricos, menos a gente pode confiar, sim. E aí alguém vai dizer: poxa, a mina tá falando isso e tá considerando o criacionismo? Sim, mas é que o lado que defende evidência é a ciência, não é a religião.
A religião não defende tanto assim a evidência, ela defende mais uma experiência de fé, né? Quem defende que tem que ter evidência é a ciência. Então, nesse caso, a ciência tem que ter evidência. E evidência, não lacunas, né? Aqui que entra o meu questionamento, que deu origem a esse livro. Por quê? Se existem lacunas e a ciência preenche essas lacunas com aquilo que é mais provável que aconteceu, eu preciso de um certo nível de fé para acreditar nesse preenchimento de lacunas. Tá entendendo? E aqui que entra para mim toda a questão primordial desse vídeo. Mesmo os paleantropólogos reconhecem que o registro fóssil é incompleto. Play, não é play, não é pay, né? Pay. Há debate sobre exatamente onde algumas espécies se encaixam, quais espécies são ancestrais diretos ou apenas parentescos próximos, quando ocorreram determinadas divergências. Essas discussões fazem parte da pesquisa científica e não significam de todo que todo o quadro seja desconhecido. Não, concordo. Existem evidências, então a gente não pode simplesmente sair criando teorias. Agora, as lacunas, para mim, são muito preocupantes, né? Porque a lacuna depende da criatividade de alguém, depende das referências que essa pessoa já tem, depende de talvez ideologias também, por que que não? Então é muito perigoso esse negócio de lacunas. Eu também não posso estar falando bobeira, não sei como essas lacunas são preenchidas, né? Bom, uma curiosidade que costuma surpreender. A evidência que mais fortaleceu o estudo da evolução humana nas últimas décadas não veio de novos fósseis, mas da genética. Hum. Em 2010, por exemplo, o sequenciamento do DNA de Neandertais mostrou que a maioria das pessoas de ancestralidade não africana carrega 1% a 2% de DNA neandertal. Depois, descobriu-se também a contribuição genética dos denisovanos em algumas populações da Ásia e da Oceania. Esses resultados forneceram um tipo de evidência que Darwin jamais poderia ter imaginado. Essa questão da evidência do DNA, né, o lastro de DNA é forte para mim. Essa pergunta leva a outra muito interessante, que costuma gerar confusão. Qual é o fóssil mais forte ou mais difícil de explicar para cada lado do debate? Eu gosto dessa pergunta. Vamos dar play aqui na resposta. Gosto dessa pergunta. Qual a resposta? Gente, é muito difícil trocar de teclado, viu? É que essa câmera é melhor que a do meu computador. Por aqui a gente tinha travado na história de, realmente a Bíblia parece estar falando, de fato, sobre você, sobre a Terra, né? O ser humano, mas também sobre os astros. Mas assim, ainda assim, para mim, a Bíblia não está preocupada em falar dos outros astros como se Deus estivesse criando o universo inteiro. Eu acho que a Bíblia só está falando de astros naquele sentido de diminuir esse seu Deus. Então tá, para mim ele é uma mosquinha, tá? Que eu sou eu. Jacaré é um bicho, né? Sei lá. E ainda que ele fala de astros, ele só fala naquilo, no momento em que o astro interage com a Terra. Isso é bem curioso. Bom, e aparecem no quarto dia, né? Curioso isso, porque o universo não tinha que existir antes. É que para mim Sol e Lua existem por conta do nosso sistema, é o nosso sistema solar, né? Então a Terra está inserida nesse contexto. Para mim a Bíblia está muito mais focada em explicar a Terra e aproveitar ali a deixa para ser meio sarcástica e derrubar alguns deusezinhos que o pessoal acreditava, do que falar que Deus criou o universo inteiro. É, para mim seria isso. Bom, mas vamos ver aqui. Qual o melhor argumento de cada lado? Boa. O lado evolucionista, evidência mais forte. Convergência de evidências. Vocês entendem? Vamos supor que estamos investigando um crime. Então, nós temos isso aqui: DNA, blá, 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 blá. Nenhuma prova isolada resolve tudo, mas quando todas contam a mesma história, a confiança aumenta. Concordo. Aqui estão alguns fósseis. Aham. Tá, mas e daí? E eu com esse peixe?
Ele possui características de peixe e de animal terrestre. Tem escamas nadadeiras, pescoço, costelas, ossos. Ok, mas é que aqui ele já entrou na teoria da evolução para bichos, né? Vamos ver aqui da evolução humana. Hoje não existe apenas a famosa Lucy. E aqui, gente, mais um adendo. Existem alguns ainda fósseis, né, que eles dão uma complementada ainda. Eles preenchem o que falta de osso e tudo mais. Então, ainda as evidências que a gente tem, talvez também não são 100%. Bom, há dezenas de espécies conhecidas, ok? Nem todas são ancestrais diretos, algumas são primos evolutivos, mas juntas mostram uma diversidade muito maior do que se imaginava há 50 anos. Ok, essa talvez seja a evidência mais impressionante. Não apenas compartilhamos. Cara, pior que assim, compartilhamos também erros, genes quebrados, retrovírus antigos, ok? Onde a evolução enfrenta perguntas. A origem da primeira vida, né? Não gosto da ideia da. Ó, o mundo do RNA. O RNA não seria a sopa primordial? Acho que é exatamente isso. Lagos rasos, compostos orgânicos vindos do espaço. Tem um vídeo no YouTube que ele mostra quantas variáveis a gente precisaria para um acaso gerar uma vida. E quando você ouve, assiste esse vídeo pela primeira vez, você pensa, cara, eu preciso de muita fé para acreditar que foi um acaso. E isso é muito louco. Bom, consciência, né? Como surgiu a experiência? Por que existe a sensação, dor, beleza, amor? Esse problema permanece em aberto, tanto para a biologia quanto para a filosofia. O lado criacionista, qual que é o argumento mais forte? É um argumento filosófico. Aí você vê aqui que no problema da consciência eu acabo morrendo na biologia ou filosofia, né? Que eu não tenho certeza de que a biologia consiga explicar, porque dependendo de dados, evidências e inclusive teorias que se possam ser testadas, né? Sei lá, pelo menos hoje, com o que a gente sabe, eu acho que falta muito tempo ainda. Bom, e daí vindo o lado criacionista como um argumento filosófico. Então, assim, existe o problema da consciência que não se consegue solucionar, e entra o lado criacionista, sendo um argumento filosófico o mais próximo do que a gente pode entender de consciência. Porque no criacionismo, Deus cria o homem do pó, então, esse é o homem matéria. O homem seria composto de três formas diferentes, né? Um seria o matéria, então seria o homem vindo do pó, e o segundo elemento seria o alma, que seria meio que o sentir e racionalizar, e o espírito, que seria a compreensão da parte espiritual, ou seja, do conceito de bem e mal. Você juntar a alma com o espírito, funciona mais próximo do que o pouco que a gente sabe sobre a consciência, né? Então, nesse sentido que o criacionismo me pega, porque os cristãos vão dizer que a gente foi formado do barro, essa é a matéria do ser humano. Já a alma e o espírito, né, o sopro de vida que é dado por Deus, ele é esse espírito. Então, essa junção dos três que formam o que a gente é hoje. E se você pegar essas três substâncias, né, esses três estados do ser humano, somente um, que é o feito da Terra, que é o nosso físico, somente esse a biologia e a ciência vai conseguir adentrar e, quem sabe, explicar. Então, para mim, isso é um problema. Só eu ver aqui que eu estou gravando, precisava saber quanto acaba. Não sei voltar onde eu estava. Gente, o olho tá muito vermelho. Assim, né? Fora. Gente, como é que eu faço aqui? Isso, ó. Sou muito ruim. Acho que é assim, né? Ah, mulher. Bom, então eu acho o argumento do criacionismo forte, porque e aonde ele é fraco é justamente onde ele é forte, que você precisa acreditar que foi dessa forma, né? Precisa de fé.
Só que, assim, é como eu tô falando, quando a gente pensa que existem lacunas na ciência, que existem medições que a gente não tem como comprovar, que existem muitas coisas também, que se a gente quiser olhar com esse olhar, é preciso ter fé para acreditar em qualquer uma das teorias. No meu ver, eu vejo dessa forma. Bom, ajuste fino do universo. Cara, eu não sei, porque eu estou usando o Zoom gratuito, e eu não sei se ele vai cair, porque eu sei que é 40 minutos, né? Não sei se ele vai cair. Então, eu vou me despedir, mas se não cair, eu vou continuar aqui gravando, né? Porque eu ainda queria concluir esse raciocínio. Eu ainda quero, esmiuçar mais por quê e se faz sentido ou não esse. Ah, já sei. A reunião não vai acabar porque eu não tenho um convidado. Se eu tivesse um convidado, será que é isso? Ai, gente, alguém que entende dessas coisas me ajuda? Deve ser isso. Eu tô gravando, né? Não tava gravando? Tô gravando ou não tô gravando? Tô gravando. Quase surtei aqui agora. Pensou ter falado tudo isso e não tá gravando? Me achei tão inteligente nesse vídeo. Mas enfim, basicamente assim, quais os elementos que me mostram? Vou tocar o barco aqui. Se acabar do nada, vocês já estão sabendo que é porque eu não sei quanto tempo eu tenho de Zoom. Bom, bora aqui focar no motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Opa, que ficou interessante, peraí. Lado criacionista. Bom, ajuste fino do universo, né? Intensidade da gravidade, força nuclear forte. A física mostra que diversas constantes fundamentais parecem estar dentro de faixas muito estreitas que permitem a existência de estrelas, química complexa e vida. Ai, opa, isso aqui é top. Intensidade da gravidade, força nuclear forte, constante cosmológica. Pequenas alterações nessas constantes poderiam tornar o universo muito diferente, possivelmente até incapaz de sustentar vida como conhecemos. Cara, isso é um conceito muito louco. Como assim, né? Tipo, tá exatamente aqui, um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda, pá, não existe mais nada. Isso é muito doido. Bom, há diferentes interpretações para isso. Vamos ver? Informação genética. Os criacionistas frequentemente perguntam como a informação altamente organizada apareceu. DNA funciona como um sistema que armazena instruções para produzir proteínas. Essa analogia leva alguns a defender que informação complexa sugere uma origem inteligente. Já a biologia evolutiva argumenta que mutações, recombinação genética e seleção natural podem aumentar a complexidade ao longo do tempo. Esse é um ponto central de debate entre diferentes perspectivas. Bom, aqui eu já quero responder a esse argumento da biologia, como alguém leigo, mas que tem direito de dar opinião, pelo menos por enquanto, nesse país, e vou dar, ainda que seja uma opinião burra. Gente, por mais que essas mutações e recombinações possam acontecer ao longo do tempo e se tornarem complexas, a gente tem que pensar que o sistema do DNA, ele precisa comportar essa complexidade toda. Então, não tem como o DNA ser simples. E vou dar um exemplo muito banal para isso. É como você ter um iPhone 2 e querer rodar, sei lá, um Spotify. Se o iPhone 2 roda Spotify, gente, foi mal, tá? A comparação foi ruim. Mas eu acho que não roda, até porque ele nem atualiza mais, né? Então é como para mim, se fosse isso, por mais que pode ficar complexo ao longo do tempo, eu preciso de um dispositivo capaz de comportar essa complexidade toda. Ou eu teria que admitir algo ainda mais sobrenatural, que de alguma forma a gente foi recebendo upgrades nesse DNA de uma forma sobrenatural. Porque como que eu pego um iPhone 2 e reprogramo ele para ele aceitar um Spotify? Aí tem que voltar lá para a Apple e fazer um remanejo, porque não tem como, né? Sei lá. Então, e como a gente nunca se vieram aqui uns ETs e abriram a gente no meio e recondicionaram essa estrutura do DNA? Não, não que eu me lembre. Comigo, pelo menos, não aconteceu. Tem uma galera aí que fala que foi abduzido. Aí eles têm que explicar pra gente o que foi feito. Mas, basicamente, sim, sem ironia nem nada.
Teria que ser algo ainda mais sobrenatural do que já ter sido criado de maneira complexa, ao meu ver. Então, complexidade irredutível, né? Então, de fato, é complexo, né? A ideia é, existem máquinas moleculares tão complexas que retirar uma peça faz todo o sistema deixar de funcionar. Meu, isso é muito louco. Bom, ele cita flagelo bacteriano, cascata de coagulação. Ah, aqui paia, né? A gente vai entrar nos termos técnicos que eu não manjo. Provavelmente você que assiste também não manja. Se você manjar, vou ficar lisonjeada de você falar, Adriana, conecta aqui que eu vou te dar uma aula sobre isso. Eu vou amar, juro, porque eu amo aprender todas as coisas. Mas enfim, se eu ficar lendo isso aqui agora, no pé que a gente está, vou perder meu tempo e você vai perder o seu, né? Bom, então existe isso. Mas onde que o criacionismo, então, encontra dificuldades, né? Ahn, por que aqui é o criacionismo, tá? Que tem dificuldade para responder essas perguntas. Por que encontramos fósseis em uma ordem consistente nas camadas geológicas? Não sei responder essa pergunta porque eu não sei nem qual é a premissa da pergunta. Eu não sei sobre isso, então nem vou comentar. Por que há uma sequência temporal de diferentes grupos de organismos? O que é uma sequência temporal de diferentes grupos de organismos? Interessante esse argumento, hein? Por que espécies de ilhas costumam se parecer mais com espécies do continente mais próximo do que com espécies de ambientes semelhantes em outros continentes? Opa! Isso aqui eu não sabia. Isso aqui é interessante, né? A proximidade causa essa diferença? Bom, mas a gente está falando de espécies de seres humanos? Será? Há uma sequência de diferentes grupos de organismos, né? Então, não estou falando só de ser humano. É que, assim, o criacionismo Deus teria criado tudo, inclusive toda a vida animal e a vida vegetal, né? Mas eu realmente estou bastante focada em saber quem criou o ser humano. Meu único interesse. Como interpretar os padrões de DNA compartilhado entre diferentes espécies? Bom, eu já expliquei, né? Se existe um criador, ele pode muito bem, assim, vou copiar, colar esse código, altero só algumas coisas. Para mim, essa pergunta é respondida dessa forma, mais parecido até com o design inteligente do que com o criacionismo. É que eu acho que criacionismo e design inteligente podem ser a mesma coisa. É que quando a gente fala design inteligente, dentro da nossa compreensão de realidade, das nossas capacidades humanas, isso leva tempo, estudo, dedicação, né? Isso tem várias coisas ali, tem vários requisitos que se a gente pensar num ser criador, onipotente, onipresente, onisciente, esse ser não precisa. Ele não precisa de tanto tempo e tanta dedicação, empenho, refino, rever. Ele não precisa de nada disso para criar algo e um design inteligente e complexo. Ele não precisa, ele pode fazer assim e criar dentro dessa complexidade. Isso é o que acredita o teísta, né? Bom, então uma pergunta que pode ser ainda mais profunda, né? O debate frequente é apresentado como Deus ou evolução, mas isso não esgota as possibilidades realmente, nem de um lado e nem do outro, né? Logicamente, existem pelo menos quatro posições. Primeira, Deus criou tudo exatamente como está. Segunda, Deus utilizou a evolução como meio para criar. Terceira, a evolução ocorreu sem intervenção divina. Quarta, não sabemos quais dessas explicações é a correta. Gente, isso aqui fosse uma pergunta de vestibular, eu ia ir na quatro, né? Ou eu ia ainda criar uma quinta alternativa. Todas as alternativas estão corretas e erradas ao mesmo tempo. É complexo. É bastante complexo. Isso mostra, gente, que criacionismo versus evolução não é uma única forma de enquadrar a questão. E não é algo tão simples de responder, né? Uma observação. A ciência pergunta: que mecanismos explicam as mudanças observadas na natureza? A filosofia e a teologia perguntam: por que existe um universo capaz de ter esses mecanismos? E eu vou fazer uma outra pergunta. Considerando que existem lacunas na ciência. Gente, eu sei que eu estou batendo em cima da ciência aqui, mas como eu já falei antes, a ciência que defende que a teologia não tem argumento suficiente, não tem evidência suficiente, né?
Já falei, mas vou repetir. Parecer que eu estou querendo puxar para algum lado. Considerando que existem lacunas na ciência, seria necessário bastante fé para acreditar no que a ciência sabe hoje, incluindo se nosso método de medição do tempo, de datação, né? A medição do tempo. Medição do tempo é outra coisa, parece a mesma coisa, mas não é. Datação de arqueologia, da arqueologia. Ai, gente, olha, se você fazendo uma pergunta burra, não tem problema. Sempre ouvi dizer que não existe pergunta burra. Bom, se o nosso método, incluindo o nosso método de medição, no caso a datação de arqueologia, né? Considerando que existem lacunas na ciência, seria necessário bastante fé para acreditar no que a ciência sabe hoje, incluindo o nosso método de medição, datação de arqueologia. Sendo assim, o que a ciência seria diferente da religião? Ai, minha, né? Quer dizer, preciso de fé para acreditar em ambas. E esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Não tem como você ser ateu de todas as coisas. Essa é uma pergunta excelente. Ah, chat sempre querendo me vai descer, né? Conseguiu, querido. Ela toca justamente na filosofia da ciência, não na biologia. Grandes filósofos. Olha, interessante. Dedicaram suas carreiras a responder algo parecido. A resposta curta é: sim, existe um elemento de confiança, tanto na ciência quanto na religião, mas o tipo de confiança é diferente. Opa, vamos ver no que eles são diferentes. Primeiro, ninguém verifica tudo sozinho. Você acredita que a Terra gira em torno do Sol, elétrons existem, o DNA tem dupla hélice, o Japão existe? Ok. Você provavelmente nunca comprovou nenhuma dessas coisas pessoalmente. Verdade. Você confia em pesquisadores, instrumentos, instituições, consenso acumulado. Nesse sentido, existe uma confiança inevitável. É, calma. Deixa eu ver o que vem depois, porque aqui já abriu assim um monte de interrogação na minha cabeça. Mas vamos lá. Então, ciência também exige fé? Depende do que chamamos de fé. Há dois significados diferentes. Fé como confiança provisória é algo como acredito nisso porque há muitas evidências. Mas posso mudar de ideia se surgirem evidências melhores, ok? Fé como convicção independentemente da evidência, é algo como, mesmo que eu nunca consiga provar, continuo acreditando. Esse é mais característico da religião. Hum, preciso refletir se eu concordo. Bom, a diferença fundamental. Hoje o cientista diz, a melhor explicação é X, mas acrescenta, se amanhã aparecer uma evidência melhor, abandona o X. Ok. O religioso pode dizer, mesmo que eu nunca veja Deus diretamente, continuo acreditando. Só que aí é assim, pera lá, deixa eu construir um raciocínio aqui agora. Quando a gente está falando de religião, do que está na Bíblia, quando a gente está falando, quando eu falo Bíblia também, como se religião fosse só a teologia cristã, né? Não é. Mas eu vou sempre falar Bíblia porque eu estou me referindo realmente ao cristianismo mais acessível para todos, né? Porque assim, eu não sei o que tem na Torá, eu não sei o que tem nos livros de Ellen White e de outras, apesar que Ellen White também é a teologia que eu estou falando, né? Sei lá, eu quero me referir a budismo, ao hinduísmo, outras religiões que eu não conheço. Quando eu falar religião, eu estou falando especificamente do Deus, Jeová, né? E o cristianismo, que gira em torno da Bíblia Sagrada, como a gente conhece ela hoje aqui no Brasil, mais popularmente. A questão que eu ia dizer é, dentro então da religião que consta na Bíblia Sagrada, Deus teria escrito tudo e tudo que há e tudo que sempre houve, e ele é de um tempo onde ele entende tudo, passado, presente, futuro, ele não tem o tempo como a gente tem.
Então, basicamente, tudo que está lá é o que está lá, não vai mudar, entendeu? O que a gente pode é ainda não acessar tudo que está lá. Então, por exemplo, por que que eu não entendo o criacionismo? A ideia da Bíblia é que tudo que está lá vai ser comprovado ao longo da história. É por isso que o religioso, ele tem essa dificuldade, o teísta, aliás, ele tem essa dificuldade de dizer, não, se mudar, eu volto atrás, porque a própria Bíblia fala que ela não vai mudar, entendeu? É por isso que o teísta não tem essa abertura para mudança, diferentemente da ciência. A ciência fala, essa explicação aqui, mas se algo mudar amanhã, eu abandono essa explicação e a gente vai adotar outra. Só que a Bíblia fala o contrário. Ela fala que tudo que está lá não vai mudar. E aqui é uma questão de acesso. Quando a gente fala de religião, é como se o que eu não entendo hoje, a humanidade ainda não tem acesso. Mas esse acesso é porque tem alguém limitando que a gente alcance o acesso? Não, esse acesso é uma barreira da nossa existência. Não é uma barreira imposta por Deus. Como se fosse assim. Não é Deus dizendo, hoje você vai aprender A e B. C não, porque eu agora não quero. Só amanhã. Não é isso. Seria, hoje vocês têm capacidade para entender A e B. Em C, por enquanto, vocês só podem acreditar, porque existe uma limitação intrínseca a vocês que não permite que vocês compreendam C. Tudo bem? Então, assim, a Bíblia se posiciona como algo que jamais vai mudar. É por isso que o teísta não acredita, ele acredita cegamente e profundamente, e ele não costuma abandonar suas ideias. E aí, o que o chat falou aqui sobre, ainda que apareça uma evidência, o teísta não está disposto a mudar, porque as evidências para o teísta, elas não são bem uma evidência. Qual é uma evidência que vai ser capaz de mudar a fé de alguém? Qual evidência de fé a gente tem? A gente não tem evidência de fé, né? Por exemplo, pode existir um milagre aqui, um milagre ali. Aí, por exemplo, você pode pegar, beleza, mas teve um pastor que disse que curou, né? Fez uma oração, colocou a mão sobre uma pessoa que tem câncer, ela tem exames, ela realmente tem câncer. Ele pôs a mão sobre ela e orou que aquele câncer estava curado, confirmou que ele estava curado, e aí depois a pessoa fez exame e ainda tinha o câncer. Isso não é uma evidência de que a fé não funciona? Para o teísta não vai ser. Por quê? Porque na Bíblia também fala que muitos seriam falsos profetas, que muitos curariam, mas não curariam de verdade porque não teria, né, comunhão com o Espírito Santo. Então, assim, o que de evidência aparece no campo da fé para o cristão mudar de ideia, né? Por exemplo, a gente vê que o criacionismo, ele tem, desculpa, a gente vê que a teoria da evolução, o evolucionismo, tem muitas lacunas, né? Tem muita coisa que a gente ainda não domina. E enquanto a gente não domina, como que um cientista pode chegar para um cristão e dizer, você não abandona a sua fé mesmo com as evidências? Mas aí o cristão vai virar e vai dizer, mas qual evidência você está falando? Porque vocês não sabem ainda a origem da vida. Então, por que que eu vou abandonar o criacionismo que tem na Bíblia, se a ciência não tem uma explicação melhor? Tá entendendo? Então, assim, e para Deus, né, como está na Bíblia, a gente só não entende ainda 100% a criação porque a gente não tem esse acesso, né? Complicado. Bom, bora lá. Sobre as datações, né? Isso é uma ótima pergunta, né? Muitas pessoas imaginam que alguém coloca um osso numa máquina e ela responde a idade. Ai, para, você tá me tirando, né, chat? Eu não penso que é assim. Mas ainda assim, eu penso que pode haver erros, tá? Ainda que não seja tão simplista assim, pode ter erros, porque a grande questão é a mesma da evidência, né? Você tem um fóssil datado, não importa como ele foi datado. Eu não consigo voltar no passado, naquela data, né? Sei lá, trazer uma pessoa daquela época e a pessoa olhar para o tijolo e falar: nossa, realmente, esse era o tijolo da minha varanda de 450 mil anos atrás. Então não tem como fazer isso. Então, assim, talvez a gente nunca tenha certeza do quanto a nossa medição de tempo é eficiente no longo prazo, né? Bom,
Então, uma datação de carbono assume algumas condições conhecidas sobre a formação e o decaimento do carbono radioativo. Esse método é excelente para materiais relativamente recentes. Aqui, ó, que já levantou uma questão que eu trouxe, né? Acredito também que a mesma medição não serve para qualquer data, né? Até cerca de 50 mil anos, mas não serve para fósseis muito antigos. Para fósseis com milhões de anos, usam-se outros métodos. Qual? Potássio, argônio ou urânio, chumbo. Eu queria muito saber como esses métodos funcionam, cara. Aplicado a rochas associadas aos fósseis, não aos ossos em si. Existem pressupostos, mas esses pressupostos podem ser testados. Aqui está uma diferença importante. Na religião, se uma oração não for respondida, normalmente isso não invalida automaticamente a religião. Concordo? Pode haver inúmeras explicações, né? Na ciência, em princípio, uma teoria precisa correr o risco de estar errada. Esse é o ponto enfatizado por Karl Popper. Uma teoria científica deve poder ser confrontada por observações que, se confirmadas, a colocariam em dificuldade. Mas ciência também erra, claro. Pois é, essa comparação, acho que eu já estou bugando, né? Minha mente está bugando. São coisas complexas para se pensar, né? Mas a ciência também erra. Claro, já acreditou que continentes eram fixos, que úlceras eram apenas emocionais, que o universo era eterno, que não existiam meteoritos. Todos esses consensos mudaram. Isso leva algumas pessoas a concluir: eu não posso confiar na ciência. E aqui é interessante, né? Que os continentes eram fixos. Isso é louco, porque estava na Bíblia. Que não eram fixos, né? Que tinham se separado. Bom, um pensamento, ou seja, que se moviam. Pensamento interessante. Mapa A. Este mapa é perfeito e nunca poderá ser alterado. Mapa B. Este mapa provavelmente contém erros, vamos atualizá-lo sempre que encontrarmos novas informações. Qual deles tende a ficar mais preciso ao longo do tempo? A ciência procura ser o segundo mapa. Bom, eu penso que o mapa A, ele fala isso é perfeito e nunca poderá ser alterado, só que no mapa A, em tese, não fica nada sem explicar, entende? Por exemplo, a origem da vida. Deus criou. Beleza, se eu preciso de fé para acreditar nisso, mas explicou ou não explicou? Em contrapartida, a ciência não explicou, entendeu? Eu compreendo que algumas pessoas vão dizer, tá, mas explicar qualquer coisa não é o mesmo que explicar algo que faça sentido. E aí é a interpretação de cada um. Porque, por exemplo, Deus criou. É qualquer coisa. É diferente de você explicar o como, o porquê, blá, 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 blá. Só que aí a Bíblia mesmo vai dizer que a gente não tem esse acesso ainda. Tá entendendo? É bem complicado. Bom, sei lá. Se existe um mapa que diz que ele é perfeito, nunca vai poder ser alterado. E que aquilo que eu não entendo do mapa, eu não entendo ainda porque eu não tenho acesso, esse mapa me passa mais confiança do que um mapa que está sempre alterando, gente. Porque o mapa que está sempre alterando, eu fico inseguro. Eu fico tipo, ai, será que é por aqui mesmo a estrada? E se antes era outra? E se a outra que era antes era melhor? E se esse aqui é muito novo e não é tão bom assim, a gente vai descobrir lá na frente, eu tô indo por aqui e vou me lascar. Eu não acho o mapa B mais seguro, eu acho o outro. Por exemplo, esse é o caminho e nunca vai ser alterado. O que você não entender aqui nesse caminho, relaxa e confia, porque você vai chegar lá onde eu quero. Oi, esse mapa me passa muita confiança. O mapa B fica tipo, é esse, mas pode ser aquele, mas pode... não sei, o amanhã dirá. E você sai numa viagem de 10 dias e você pensa, beleza, semana que vem pode ser outro rolê, pode ser outra rota, e eu tô aqui no meio disso. Então, a ciência não me passa confiança nesse sentido, entendeu? Bom, talvez a pergunta mais profunda não seja ciência exige fé, mas sim, é possível viver sem confiar em alguma coisa? É onde eu penso. Eu penso que é o segundo. Agora, existe uma diferença entre confiar e eliminar todo o restante porque você confia naquilo, né?
E aí aqui eu faço uma crítica tanto a quem é ateu quanto a quem é religioso, né? Eu acho que todos nós temos direito de acreditar naquilo que a gente quer. O que a gente não tem direito é de ficar menosprezando ou descartando totalmente o contrário daquilo que a gente acredita. Porque eu penso que cada um com suas convicções, né? A Bíblia vai dizer para a gente evangelizar, a Bíblia vai dizer para a gente ajudar as pessoas a se salvarem, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que a outra pessoa não tem como ter a fé que você tem, ou não tem como você ter a fé por ela. Eu acho que é um caminho. E se em algum momento a religião servir para eu brigar com meu irmão porque ele é ateu, e eu me desentender com ele e não aceitar que ele pense diferente, em algum momento eu mesma vou estar indo contra o que está na Bíblia. Então, é um caminho bem áspero, né, e perigoso. Mas basicamente eu acho isso. Eu acho que a gente sabe muito pouco e justamente esses tipos de vídeo que eu quero fazer é para a gente ir construindo esse raciocínio. Olha que interessante. Tanto a ciência quanto a teologia, elas têm suas lacunas, elas têm momentos onde elas vencem, vamos supor que elas estejam numa disputa. Em algum momento, cada uma vence de uma forma. E talvez a gente não precisa ser cheio de convicções, talvez a gente precise ser mais cheio de dúvidas até do que de convicções, né? Mas também é minha forma de viver. Eu sou uma questionadora, assim, constante de tudo que me cerca, de tudo que eu vejo. Então, eu quero trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal para fazer, para vocês participarem de como funciona a minha mente. Não sei o objetivo disso. É que eu acho legal. Eu gosto de pensar assim, eu gosto de ler essas coisas, e eu imaginei que pode ter mais alguém que goste. E que às vezes até se inspira a levar uns papos cabeças assim pro ChatGPT, ou também comentar aqui para que eu grave outros vídeos desse mesmo, nessa mesma pegada, né? Então, se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, comenta. Sou nova por aqui, mas pretendo fazer esse tipo de conteúdo mais vezes. Fechou? Até a próxima dúvida.